Brasil. O Brasil gasta 1,6% do PIB. Ó, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui pra audiência. Um gráfico. Tem um gráfico só disso, é o de trás, Calma, tem um gráfico aqui. Não, esse aqui é o de... Esse aqui de trás, ó. Olha lá. Países desenvolvidos, Explica aí. média de 59 países emergentes, ó, tá vendo? Isso aqui ele até tentou falar, não, tem país desenvolvido, Pode da gastar Maria, mais, tá tudo aqui, irmão. E nós E estamos aí, aqui, ó. O que acontece no Brasil? Aí vamos pra esse outro aqui, ó, Leonel. Aqui, esse aqui de cima, tá? É o Brasil, tá? Com o seu gasto percentual do PIB em justiça muito maior do que esses outros aqui, dos outros amiguinhos. Tá? Os outros amiguinhos aqui tem a Alemanha, né? Com gasto de 0,4, Portugal, né? 0,4, Itália, Reino Unido, tem vários países. E aqui logo abaixo, nesse outro gráfico aqui, né? O que a gente tem? A gente tem a demora, né? A duração para resolver um processo em primeira instância. Então a gente tem o nosso amiguinho aqui, Japão. Ó o Japão. O Japão, ele... Opa, me cortou aqui. Aí, ó, o Japão, ele demora 107 dias, em média, pra resolver um problema em primeira instância, né? A Áustria, 129. Pô, a Itália demora um pouquinho mais. Aqui a gente tá falando de 564. O Brasil demora 1.600. Esse aqui, ó, é o último aqui. 1.600 dias em média pra resolver um problema de uma ação, um julgamento em primeira instância. Então, o fato do Brasil gastar tanto com o PIB, é isso que o Arthur... tanto do PIB, é uma porcentagem tão alta do PIB com a justiça, né? Não significa... Aliás, significa que a gente gasta e gasta mal. E gasta muito, comparado com todos os países do mundo. Então, não é uma questão nem de opinião, né? É uma questão de fatos. E aí eu vou perguntar pra vocês, tá? Grande parte desse gasto aqui é com justiça trabalhista. Com justiça trabalhista, que, não sei se o Leonel sabe, né? Basicamente é impossível alguém que é empregador ganhar alguma causa na justiça trabalhista. Né? A justiça trabalhista, ela tem um custo gigantesco. Podemos falar sobre isso. Tem um custo gigantesco, né? E faz parte desse gasto gigantesco que o Brasil tem, percentualmente do PIB, com justiça. E no final das contas, a gente vê casos dos mais bizarros ocorrendo na justiça trabalhista, com decisões patéticas, né? Que acabam, enfim, inflando ainda mais esse gasto. Entendi. Então vamos acabar vocês falam sobre justiça trabalhista. Vamos acabar com direitos trabalhistas, é isso? Essa é a Uma proposta. coisa, outra coisa. Não, é que todos os países do mundo, eles têm aí. direitos trabalhistas, mas nem todos têm justiça trabalhista, né? Mas quais são as principais causas desse problema na questão da justiça trabalhista? Fala pra gente. Quais são os principais motivos, quais são os principais processos que tem lá dentro? Então, se você for ver, é pra eu responder aqui, tá no teu tempo. Não, eu quero que você responda. Posso responder? Não, eu queria que ele respondesse. Posso responder? Vamos lá, Cara, a justiça trabalhista 5 minutos pra eles, tá? É porque assim, vocês trouxeram um dado que a gente também concorda. A gente também concorda. Esse é o Isso aí, a gente é a favor disso aí também de resolver esse problema. Entendeu? Isso é um problema. O que a gente faz agora? Pausa o tempo dele pra não ser injusto. Não, tudo bem. O que a gente faz agora? Vou zerar depois, pode responder com o O zero. que a gente faz agora? Eu quero ver. Eu posso responder no teu tempo? Pode responder. Vamos lá. Que seja rápido pra poder responder. Vou ser bem rápido então, vou tentar fazer em um minuto. O problema da justiça brasileira, da justiça trabalhista brasileira é o seguinte, ela é tomada por ideologia. Nós temos uma justiça onde você tem, por exemplo, ministros das mais altas cortes, né, da justiça trabalhista escrevendo livros de como usar a justiça trabalhista para fazer justiça social fora das 4 linhas das leis trabalhistas, né? Eu tô falando aqui do livro do Sotomayor, por exemplo, que é professor da USP, um dos homens mais respeitados na justiça trabalhista do Brasil. Então nós temos as decisões das mais diversas, eu tenho alguns exemplos aqui, mas vai tomar muito teu tempo. Então, a meu ver, a justiça trabalhista tem esse problema, que é uma cadência ideológica por um lado, né? Não a letra da lei, mas a letra da justiça social da cabeça de cada juiz. Sim. Essa é a resposta. Não, é porque você não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei assim, quais são os principais processos que tem dentro da justiça trabalhista. Se você for pegar, justamente, são patrões que não pagaram 13º, não pagaram direito a férias. Não, calma, isso é verdade. Se você for pesquisar, não, isso calma, isso é verdade. Não, isso é o motivo que muito advogado trabalhista vai lá e diz, né, que não teve o pagamento. Isso é verdade. Se você der um Google aí, se você pesquisar quais são as principais causas de processo na justiça trabalhista, é justamente de patrões que não pagaram o básico. Eu concordo com você, mas eu vou te falar uma coisa, deixa eu te falar uma parada. Quando a gente pega, por exemplo, a lei penal, você não pode matar as pessoas. Por que existe a lei penal? Pra maioria? Não, pra exceção. O problema da justiça trabalhista é para exceção. Então vamos lá, nós temos uma exceção de pessoas que não pagam os direitos, que não cumprem com as suas obrigações e esses têm que sentir o peso da lei. O problema são as principais causas. Dentro da justiça trabalhista, você tem inúmeros casos, e eu posso trazer alguns concretos para você, de injustiças absurdas e se apega aonde? Olha, mas a justiça trabalhista tá fazendo o patrão que não paga salário pagar. Beleza, só que isso não justifica outros erros que eu quero trazer aqui, mas eu quero trazer com mais tempo. Mas qual é o percentual disso aí que você tá falando? É altíssimo, cara, é altíssimo. Não existe uma pertenção altíssimo. Não existe um justamente... Não, calma, não existe um percentual exato, porque a decisão considerada injusta, ela não cai numa estatística exata. Essa decisão foi justa ou injusta. Então eu posso trazer alguns exemplos pra você, mas eu vou precisar de tempo. Por isso que eu quero fazer na hora que tiver tempo. Um dos exemplos, rapidinho, é que eu já ouvi você falando. Eu já ouvi você falando em outros debates sobre a questão do 13º, que é um dos diabos. Não, isso é outra coisa. Isso é direito trabalhista. Sim, é porque você falou isso no outro debate, entendeu? Assim, você cria um pouco de confusão. Mas não disso. Eu sei que você é uma banana pra você escorregar. Não, você quer falar do 13º? Não, a gente entra depois. Tudo bem, a gente entra depois. Eu queria 2 minutinhos aqui, por favor. Nós vamos falar do 13º. Rapidinho. É porque ele falou que o problema do Brasil é a questão dentro da justiça brasileira, gasta-se muito dinheiro. Esse dinheiro vai muito, a percentual do PIB, tá tudo entrelaçado, como você disse, por questões de leis trabalhistas, por questões disso. Eu fiz uma pergunta bem básica. Então vamos acabar com os direitos trabalhistas e falaram que não. Qual seria a solução então pra resolver esse problema? Quanto tempo eu tenho? Não, calma aí, eu não tinha... Deixa o Leonel falar também. Cara, eu achei ótimo. Eu queria que quem ficasse nesse debate pudesse acompanhar ele até o final. Porque o Renato chegou ali, pegou o gráficozinho, me provou que a gente gasta mais do que os outros países em justiça. Depois ele mesmo falou que a gente gasta, e a gente concordou isso o tempo todo. E aí, ele me vira e fala o seguinte, ó, inclusive os maiores gastos é da justiça trabalhista. Olha o que eu tava falando antes. Foi o debate que eu tive aqui com um menino que não consegue botar o rabinho no burro. Não, no burrinho. Deixa eu te falar. Olha só. Não, rapidinho. Olha aqui. Por que a gente tem que gastar com justiça trabalhista mesmo? Porque no Brasil, a gente tem um dos piores salários pagos do planeta.
nós temos um empresário que deve 400 milhões, que é o dono da empresa MBL, 400 milhões ao fisco. Mentira, isso é mentira. E aí, tá bom, vamos lá. Tá lá. Isso é informação que as empresas ligadas ao Renan Santos devem 400 milhões Mentira ao fisco. também. Isso é público e notável, e notável por aí. Todo mundo sabe disso. Fake news. E aí, você precisa de mais investimento em justiça. Olha o que eu tava dizendo lá antes. Olha o que eu tava dizendo antes. Eu tava dizendo exatamente que, ok, nós gastamos mais em justiça. Por quê mesmo? Porque a gente é um país, o segundo país mais desigual do planeta, e aí a gente precisa de gastar mais em justiça, inclusive trabalhista. Então, como é que é qual é o problema mesmo? O problema é a justiça ou o problema é a desigualdade que eles defendem? O problema é a elitização o problema é esse pseudo-liberalismo coronelista que eles defendem, que eles travestidos de falsos moralistas. É sobre isso que eu quero falar aqui. Vamos na raiz do problema. Você não consegue ser profundo, Renato, mas deixa eu te levar um pouquinho de profundidade, beleza? Já que você ainda não desenvolveu 100% do seu córtex cerebral, aí a gente, eu vou, tenta ser mais profundo. Já tenta ser mais profundo, que aí você vai encontrar a raiz do problema no Brasil. Beleza? Você vai começar a encontrar as raízes do problema. Essa é a diferença. Sabe por que o Rafael deixou de ser bolsonarista e passou a ser de esquerda? Pergunta ele vai te falar, porque ele estudou. Porque ele foi entender a raiz dos problemas. Porque é muito fácil virar aqui e falar o seguinte, prendeu, matou. É muito fácil, estudou ciências políticas. É muito fácil virar aqui e falar o seguinte, prendeu, matou. A justiça tá muito cara, corta. Beleza, a gente paga imposto sobre combustível, corta. Mas corta e faz o quê? Como é que a gente desenvolve o país? Porque o país nenhum no planeta se desenvolveu sem um planejamento estatal. E para ter planejamento estatal precisa ter imposto. E a gente não tem os impostos mais caros do planeta. Se a gente tem uma das justiças mais caras do planeta, você comparou com a OCDE, vamos igualar o CDE em relação ao imposto também, porque o imposto da OCDE é mais alto do que o imposto brasileiro, pra gente poder pegar esse dinheiro, principalmente dos mais ricos, não tô falando do mais pobre, não, tô falando do trabalhador, taxar mais as grandes fortunas pra gente ter mais dinheiro e poder desenvolver o país. Vamos lá. Cara, o que eu vou falar pra ele, né? Ele falou que a gente... Não tem o que falar pra mim. Posso começar? Cara, que depois do que ele fez aqui, realmente, né? Cara, você falou que a gente não tem profundidade, né? Você teve 5 minutos da última vez. Você ficou falando 5 minutos, blá, falando que a tua proposta de segurança era paz mundial, que não existissem estupradores, que não existissem criminosos, que vamos educar. Essa é a tua proposta, cara. Você foi raso aqui o debate inteiro como um pires, né? E aí depois veio com fake news, que o Renan deve 400 milhões de reais. Pô, cara, você precisa estudar antes do debate, Leonel. Isso aqui que a gente traz aqui é porque a gente se prepara pros temas, entendeu? Você vem e fala uma bobeira dessa, é só uma fake news. O Renan tem certidão negativa, cara. Então, tipo... Como pessoa física. Não, cara. Não é como pessoa física. Ou ele se desligou das empresas. Deixa eu te falar uma coisa, cara. As empresas ligadas à família dele devem mais 400 mentira, ele não é dono de empresa nenhuma. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Você precisa dar uma atualizada aqui pra você vir fazer a crítica, certo? E aí, pesquisa aí, galera, na internet. Só pra fechar esse assunto. Qual é a fonte que ele prova que não é? Qual é a fonte? Fala aí a fonte. Pesquisa na internet. Pesquisa na internet. Não tem certidão negativa. Só pra fechar aqui, né? Talvez a profundidade que ele acha que a gente deveria ter. Certidão negativa é diferente de não dever, tá, galera? Ele quer a profundidade. Ele quer a profundidade da gente chamar um monte de bandido lá na Câmara Municipal, um monte de gente do Comando Vermelho, o cara que foi preso por apologia do PCC e fazer discursinho lá de que, ai meu Deus, né? Contra o povo oprimido aqui. Essa é a profundidade que você quer. Desculpa, essa profundidade eu não quero, irmão. Eu nem lembro mais qual era a pergunta original. Eu notei que 13º falar de 13º, cara. Então faz uma pergunta de... Não, mas é que a gente tem que responder, cara. Eu não lembro qual era a pergunta. Qual que era a sua pergunta? Cara, agora tá Eu também não lembro mais. Mas eu posso fazer uma pergunta. O Júnior até foi embora aqui, ó. O Júnior foi embora. Você tá no mérito. Eu lembro que você falou alguma coisa. Era de justiça trabalhista. Não, é porque foi dito aqui que o Brasil realmente gasta muito dinheiro com justiça, mas 84% vai pra salário, vai pra isso, né? E vocês atrelaram isso, que um volume muito alto vai sendo gasto pra... Também, mas a gente tem questão de direitos trabalhistas. Também, a gente tem 90% de todos os processos trabalhistas do mundo. Sim, e a gente nem é um país industrializado. Sim, eu então concordo. há uma distorção. Sim, mas é porque a justiça tá errada ou porque existe um... Não, eu vou te falar, a justiça tá errada. E aí mas eu vou ter que tomar um tempo, assim, uns 2 minutinhos pra te contar um caso concreto, ou 2 ou 3. Não, posso te contar uma história? A justiça tá errada ou existem muitos patrões aqui no Brasil que não pagam justamente os direitos trabalhistas? Posso falar? Isso é papum. O cara não pagou, ele acabou. Só que o problema é o seguinte, isso tá certo, o cara não pagou, ele tem que se ferrar. O problema é que quem paga também se ferra. É justamente isso que eu tô te falando. Você tá falando o seguinte, a justiça do trabalho faz muito mal o patrão ter que pagar as contas. E é verdade, poucas coisas no Brasil são eficientes. Pensão e lei trabalhista. Sim. Irmão, se você não paga pensão, você vai pra cadeia. Se você não paga direito trabalhista, os caras vão em cima do teu apartamento. Isso. São das poucas coisas no Brasil que resolvem. Aí eu vou te trazer. Isto posto, nós temos problemas graves. E às vezes eles ficam até caricatos. Eu vou te contar uma, por exemplo, eu lembrei de cabeça aqui. Tem o caso do porteiro. Tem PTU, né? Eu não sei, cara. Vamos deixar meu livro pra eu te contar essa história e ver o que você acha. Você já ouviu eu contando a história do porteiro? Dele livre pra ele falar. Você falou em cima do nosso, cara, mas eu tô tentando contar. É que assim, com você, cara, na moral. Com você é papo de, assim, intervenção. Não dá, você não dá. Eu vou focar no Rafael, que o Rafael tá no mérito aqui. O lance é o seguinte, eu vou te contar uma história. Uma vez, um porteiro, ele pegou muita confiança de uma condômina de um prédio. Aí a condômina deu a chave do apartamento dela, a senha do apartamento dela pro porteiro. Faz um negócio pra mim, beleza. Ela começou a reparar que as coisas estavam sumindo na casa dela. O que ela fez? No dia em que as coisas sumiam, as câmeras do prédio paravam de funcionar. Hoje deu um apagão nas câmeras, sumiu. Ela, esquece uma coisa, eu vou pôr uma câmera no meu apartamento. Ela pôs a câmera no apartamento. O que ela pegou? O porteiro roubando. O que o condomínio fez? Mandou o cara embora pro justa causa. Sabe o que aconteceu? Ele processou o condomínio, ganhou 5 reais, falou, é pouco. Foi lá. Não, esse foi direto, desculpa. Ele processou, perdeu, recorreu e ganhou 50 mil reais de indenização. Isso é um problema da justiça do trabalho. Você quer ver outro problema da justiça do trabalho? A justiça do trabalho legislou. Isso ela, você é um cara que eu ouvi que você é legalista. A justiça do trabalho, ela decidiu
decidiu, a revelia dos representantes da sociedade, deputados e senadores, ela decidiu. Se você ela criou uma jurisprudência. Se você mandar embora um porteiro, porque você substituiu ele por uma portaria eletrônica, você tem que pagar de multa 10 salários mínimos para esse porteiro. Isso é uma lei. Você pode até concordar com isso. Mas o caminho feito foi errado. Foi a Justiça do Trabalho que criou uma nova jurisprudência. Isso tá errado. Tem outro caso do padeiro bêbado do Pão de Açúcar. O padeiro bêbado foi mandado embora, o cara recorreu, tem a história completa aqui, tem o número do processo. O cara recorreu, ganhou 5 mil reais, falou, é pouco, foi pra segunda instância, toma 10 mil reais e o direito de voltar ao trabalho bêbado. Arthur, nisso aqui a gente concorda. Então, cara, Só que, assim, o problema é o seguinte, a gente tá dentro de um debate, a gente precisa discordar. Isso é um argumento sofista, rapaz. Não, mas a gente precisa Claro que vai ter, claro que vai ter, claro que vai ter, claro que vai ter. Passa pra cá, 33 minutos, vai. Deixa eu